Sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso Momento de Luz. É um projeto que é realizado pelo Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, o SEC. Momento de Luz está ao vivo todas as quartas-feiras, nesse horário, às 21 horas, aqui no perfil no Instagram do SEC. E para mim é motivo de muita alegria receber cada um de vocês aqui nessa sala virtual, para que nós juntos possamos refletir a respeito das lições maravilhosas do Mestre Jesus. E o nosso assunto de hoje, de fundamental importância, nós vamos comentar aqui e refletir a respeito das paixões, para vencer as paixões. Esse é o nosso assunto e eu espero que ao término da nossa reunião nós possamos encerrar ela com alegria nos nossos corações, com fé, com ânimo, com entusiasmo, porque conhecer a doutrina espírita, aprofundar nos seus ensinamentos, é tudo de bom que nós precisamos. Boa noite a todos, Lourdes, boa noite para você, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos aqui para esse nosso encontro, essa nossa reunião virtual. Que as bênçãos de Deus, que as bênçãos do Mestre Jesus envolvam cada um de nós nesse momento, a fim de que possamos tirar bastante proveito aqui desse tema para vencer as paixões. Sejam muito bem-vindos. As paixões, a gente sempre assim, quando ouve falar de paixões, sempre tem assim um adjetivo. A gente ouve as pessoas dizer paixão aselvajada, o fogo da paixão, então assim, sempre no sentido assim, em exagero, né? Paixão aselvajada, fogo da paixão. Então assim, a impressão que a gente tem é que a paixão, ela é um sentimento negativo. Mas nós vamos ver aqui ao longo, né, da exposição que não é. Eu peguei assim, algumas citações de, por exemplo, Chico Xavier. Nós vamos ver o que Chico Xavier vem nos dizer a respeito das paixões. A base aqui do nosso estudo são as questões do Livro dos Espíritos, a partir da questão de 907 até a 911. Mas antes de adentrar nessas questões propriamente, nós vamos tecer aqui algumas considerações a respeito das paixões. O nosso tema é para vencer as paixões. Aliel Furtado, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Então, Chico Xavier, ele vê a paixão, né, ele entende, ele compreende a paixão, e olha quem é Chico Xavier, esse espírito luminoso, esse espírito altamente elevado. Ele nos diz que a paixão é uma força motriz, que quando canalizada pela razão, transforma-se em virtude, impulsionando o indivíduo para a conquista de objetivos elevados. Então, essa paixão é igual um motor. O motor é ele que impulsiona, né? O carro, por exemplo, quando o motor está com problema, quando o motor está estragado, o carro não anda, ele não entra em movimento. Assim também é essa paixão. Essa paixão é ela que vai nos dar força. A paixão, assim, para que nós possamos entender de uma maneira mais fácil, é uma energia, é uma força intrínseca ao ser humano. E essa força, essa energia, essa força motriz, como diz Chico Xavier, é ela que nos impulsiona, é ela que faz com que a gente vá em busca das coisas, em busca dos melhores resultados. Ela em si, ela não é má e nem é boa. Essa energia em si, ela é neutra. O que vai depender é do uso que nós fizermos dela. Então, Chico nos diz que quando essa força motriz ela é canalizada pela razão, ela transforma-se em virtude, impulsionando o indivíduo para a conquista de objetivos elevados. Então, quando nós canalizamos, direcionamos essa força aliada à razão, ela é ela que vai nos levar, que vai nos conduzir à realização das boas obras aqui na Terra. E quando nós utilizamos ela de maneira indevida, ela é o motivo do nosso sofrimento, né? Ela é a causa das nossas vicissitudes aqui. Então é a direção que a gente dê ela, a semelhança da energia sexual. A energia sexual é uma energia, é uma força também inerente ao ser humano.
e ela é necessária, porque através dessa energia sexual é que nós teremos aquele equilíbrio emotivo, aquele alimento psíquico. Então, ela faz parte do ser. Nunca será tirada essa energia sexual, assim também as paixões. A paixão também, ela faz parte do ser, foi colocada em nós no momento da criação. Então não é para ser tirada, sim para ser dominada. Porque a paixão, quando ela nos domina, transforma-se no vício. Agora, quando nós a dominamos, é o caminho, ela é o trampolim para a nossa elevação. Porque se não existisse esse atrativo, seria muito difícil. A Joana de Ângela fala que a paixão é o atrativo enquanto nós estamos aqui na Terra. Por exemplo, se não existisse o salário para o nosso trabalho, a gente não seria impulsionado a trabalhar. Ia sentir aquela preguiça, aquele desânimo, aquela apatia. Mas como nós temos o salário, né, em função do nosso trabalho, a pessoa ela trabalha com mais ânimo, com mais alegria, sabendo que no final do mês ela terá o seu salário. Então é necessário esse atrativo para que nós possamos sentir impulsionado para as realizações aqui na Terra. Se não existisse essa paixão, essa força motriz, a nossa vida aqui seria mais difícil. Ela seria dominada por um desânimo, por uma apatia, por uma aceitação. E é essa força que faz com que nós buscamos as coisas melhores para a nossa vida. Chico nos diz que, em essência, a paixão em si não é um mal. Então, ela não é um mal, porque se ela faz parte do ser humano, se Deus colocou ela em nós, quando Deus nos criou, ele não iria colocar algo que ele saberia que seria um motivo de atraso, de prejuízo para nós. Então, se foi colocado em nós, é porque é uma coisa boa. Ela torna-se má devido ao mau uso, como as pessoas, né, devido à nossa própria condição evolutiva, nós equivocamos que em muitos sentidos, tantas coisas que poderiam ser utilizadas para elevação moral, as pessoas utilizam para atender os seus prazeres, os seus gozos, e daí é que vem os vícios. Então, ela em si não é um mal, mas sim o exagero de um sentimento natural, que esse mal direcionado pode levar a consequências negativas. Então, a paixão, quando ela passa a ser exagerada, passa a ser um vício. Por exemplo, a ambição das pessoas em trabalhar para ficar rica é uma coisa boa, porque ela instiga a pessoa a trabalhar, a procurar um meio assim melhor de vida. Mas quando ela exagera nessa paixão, o que ela faz? Ela passa a ser uma pessoa, uma sovina, uma pessoa que ela trabalha, mas é que é só para ela. Isso é uma paixão exagerada. A paixão da pessoa em ganhar dinheiro. A pessoa trabalha, faz tudo mesmo para ganhar dinheiro. E essa paixão exagerada faz com que a pessoa fique segura. Ela vai desenvolver ali a sovinice, em que a sovinice, a avareza passa a ser um vício. Então a paixão em si ela é neutra. A pessoa apaixonada pela comida, pessoas que adoram fazer comida. E comer também, eu sou apaixonada por tal tipo de comida. E isso é bom, porque vai estimular ali o seu apetite. Mas se ela come demais, aí do excesso da comida, da paixão dela pela comida, vai gerar ali a gula. Então é assim, então é o excesso dela é que transforma em vício, é o excesso dessa paixão que passa a ser prejudicial. Porque ela, quando ela é canalizada para o bem, é justamente os cientistas, por exemplo, eles, movidos pela paixão, eles debruçam, né, nos laboratórios para descobrir os medicamentos, para descobrir as vacinas, para tratar determinada doença. Por exemplo, nós passamos no momento da Covid, em que foi um momento assim, muito difícil, em que não tinha as vacinas de forma nenhuma. E os cientistas, né, os estudiosos, os pesquisadores, movidos pela paixão de sanar aquele sofrimento, eles passaram noites e noites justamente para encontrar um meio, encontrar uma solução para resolver a questão da Covid.
Eu sei assim de história de médicos que ausentaram da sua família, que foram morar em apartamento, né, longe da sua família, ficaram isolados, justamente para ajudar, para encontrar um meio para combater esse vírus. Então, a paixão é que leva as pessoas, que move as pessoas nas grandes realizações. Agora, quando é exagero, por exemplo, na religião, a pessoa ela é movida, né, para ser aquela pessoa religiosa, mas quando essa paixão é exagerada, passa a ser um fanatismo. Desse fanatismo vem a intolerância. Então, o que é a intolerância? Nada mais é do que uma paixão exagerada pela religião. O futebol também, as pessoas são movidas, os esportistas, eles são movidos pela paixão. Aqueles que correm, né? Todos os tipos de esporte, as pessoas que os praticam são movidos pela paixão. Fica ali horas e horas em treinamento para vencer, né? Para levantar a taça, para ganhar troféu, para ganhar medalha. As modelos também movidas pela paixão em desfilar nas passarelas, elas também é essa paixão que impulsiona, é essa paixão que dá força para elas, que estimula a elas sempre manter aquele corpo como é o corpo de modelo. Mas quando essa paixão é exagerada, passa a ser doença. Por quê? A modelo, por exemplo, quando ela quer secar todas as gorduras, vem a anorexia. Ela não come, né, não alimenta direito, e aí fica magra demais. Então, a paixão deve ser utilizada bem dosagem. Quando o excesso é prejudicial. O Chico nos diz que, em essência, a paixão em si não é o mal, mas o exagero de um sentimento natural se mal direcionado, pode levar às consequências negativas. Já o amor, diferentemente, é visto como uma luz que ilumina a vida, uma força transformadora e libertadora, sem apego e sem cobranças. Essa questão aqui, ninguém nasce amando. Inicialmente, aqui na questão do relacionamento, inicia ali aquela paixão, aquele fogo mesmo, aquela paixão, está apaixonado e começa o coração a palpitar. Isso é paixão. E essa paixão controlada, equilibrada, passa a ser o amor. Então é assim, começa da paixão. E ela regulada, equilibrada, transforma-se em amor. Então a gente vê que não é eliminar ela, e sim educar. Não deixar que ela nos domine, e sim que nós a dominamos. Porque a nossa vida aqui na Terra, a gente está sempre dizendo aqui, e é necessário dizer, a nossa vida aqui, nós que estamos reencarnados, tem um propósito muito importante, muito especial, que é de vencer a matéria. Nós que fazemos parte ainda, né, lá da escala espírita, como Allan Kardec menciona no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, em que ele cita as escalas espíritas, as ordens dos espíritos. Lá ele fala que aqueles que fazem parte da terceira ordem dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos, lá há uma influência, um predomínio da matéria sobre o espírito. E nós não somos matéria, nós somos espíritos e estamos aqui por um momento encarnados. Então, a finalidade nossa aqui é de vencer essa matéria, de fazer com que essa transformação, que o espírito domine a matéria, porque nós somos espíritos e a nossa vida verdadeira não é aqui, e sim lá no plano espiritual. Então, estamos aqui justamente para vencer essa matéria, para fazer com que ela não exerça tanta influência sobre nós. Então, quando a gente consegue disciplinar, consegue dominar, né, esse impulso, essa energia e canalizar ela para a obra do bem, já é um benefício na nossa vida. E o Chico diz também que é importante canalizar essa força para o bem e de viver intensamente o presente. Então, o que nós devemos fazer com essa paixão? É canalizar essa força
para as questões do bem, para a prática da caridade, utilizar essa paixão para ajudar as pessoas, para ser uma pessoa melhor, para fazer a sua transformação moral. Porque movido dessa paixão, movido desse entusiasmo, movido dessa força, nós iremos sentir incentivado a todo momento em melhorar, porque é dado para nós uma visão espiritual, a visão da vida futura, e sabedores dessa verdade em que somos seres imortais, que a nossa vida ela prossegue depois do túmulo, conhecendo essa realidade, seremos sempre movidos esse estímulo em melhorar cada vez mais e esforçar para fazer essa transformação moral. E é essa paixão que vai fazer com que nós iremos realizar essa transformação moral, porque os espíritos superiores, através das comunicações, eles nos dizem como que ela é no mundo espiritual. André Luiz, por exemplo, lá no livro Nosso Lar, ele descreve como que é a colônia Nosso Lar, uma das colônias que existem lá, o quanto que é bom, né, a gente lá no plano espiritual, livre dessas paixões na colônia espiritual, porque tem lugares, tem regiões de sofrimento no plano espiritual que é pior do que aqui, mas nos lugares melhores a vida é totalmente diferente da nossa aqui. Não existe esse apego às questões, né? Esse egoísmo feroz, não existe, porque lá já são espíritos mais conscientes, eles sabem que a vida continua e aspira essa vivência melhor, aspira esse lugar melhor. Então, canalizar essa força para o bem e viver intensamente aqui o presente. Esse viver intensamente aqui o presente, que o Chico Xavier nos diz, não é atender todos os prazeres que o mundo oferece, não. Porque isso aqui, meus irmãos, é pura ilusão. Na verdade, nós estamos iludidos aqui na matéria. Quando nós vamos reencarnar, o nosso corpo físico, ele limita as nossas percepções. Ele, vamos dizer assim, que ele abafa ali as nossas faculdades. O espírito aqui na Terra, ele manifesta através de 5 sentidos: o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar, esses 5 sentidos. Mas o espírito fora da matéria, sem essa roupagem material, a visão dele se amplia, as suas faculdades, ele coloca em ação todas as suas faculdades. Aqui é só 5, mas ele sem o corpo físico é muitas faculdades que o espírito tem, e essas faculdades do espírito ele vem automatizando elas ao longo do seu processo evolutivo. Hoje, a nossa faculdade de ver, por exemplo, eu olho ali uma coisa, eu sei que cor que é, eu olho branco, eu sei que é branco, eu não tenho que pensar, aquilo é branco, é verde, eu não tenho que ficar em dúvida. Eu ouço barulho, eu já sei distinguir que barulho que é, se é um latido, se é uma buzina, se é alguma coisa, se é um grito, eu sei distinguir. A minha fala, a mesma coisa, o olfato, a mesma coisa. Essas nossas faculdades, a gente vem automatizando elas ao longo aí da nossa jornada evolutiva. Mas não são só essas 5 faculdades, muito mais. E o espírito sem o corpo físico, ele tem mais liberdade, ele acessa essas faculdades. Então a visão dele se amplia. Ele não vê a nível aqui material como nós vemos, ele vê a nível da imortalidade da alma. Então, assim, nós que estamos aqui, limitada aqui os nossos movimentos, limitada a nossa visão, as nossas faculdades, a gente acha que a nossa vida resume tudo aqui, mas não é. A nossa vida é o prosseguimento, né, após a morte. Então, o que nós devemos fazer enquanto estiver aqui? É justamente trabalhar essa questão de procurar dominar essas paixões e não deixar que elas dominem, para que não transformem em vício. Porque a partir do momento que elas transformam em vício, fica muito mais difícil de ser erradicado. Tanto os vícios físicos quanto os vícios morais. Tem vícios físicos em que as pessoas lutam e dá muito trabalho para vencer. Os físicos é até mais fácil. E os vícios morais, que são as doenças da alma, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a avareza, o ciúme, a inveja.
Esses sim, esses vícios decorrentes dessa paixão que nós devemos esforçar para combater em nós o quanto antes melhor. Porque já tivemos inúmeras reencarnações em que não soubemos ou fomos indiferentes ao nosso melhoramento. Não demos importância. Quantas reencarnações Deus nos concedeu, quantas bênçãos Ele nos concedeu, e nós malbaratando o tempo, desperdiçando a oportunidade. Mas agora, meus irmãos, nessa existência, nessa encarnação, para que nós possamos fazer diferente. Porque hoje nós temos o conhecimento da doutrina espírita, que faz uma grande diferença na nossa vida. É aquele farol que ilumina, que nos ilumina, que ilumina o caminho onde nós vamos percorrer. Com o conhecimento da doutrina espírita, não permite mais ser aquela pessoa dominada pela matéria, dominada pelas paixões, parecendo um corcel ali desenfreado, né? Então, para que nós possamos ter esse equilíbrio, sabendo que estamos aqui de passagem, que a nossa vida aqui, ela é muito rápida, é muito breve. E Aristóteles, ele define a paixão pathos, como o que move ou impulsiona o homem para a ação, sendo elemento natural da experiência humana, mas que deve ser moderado pela razão para alcançar a virtude. Olha aqui a definição de paixão segundo Aristóteles, o filósofo Aristóteles. Para ele, a paixão é o que move, que impulsiona o homem para a ação. É o atrativo que faz que a gente busque as coisas melhores, busque os melhores resultados, busque a nossa melhor. Se não houvesse esse atrativo, se não houvesse esse impulso, seria de muita apatia a nossa vida aqui. Mas ela precisa ser moderada para alcançar, nós precisamos desenvolver as virtudes, ser moderada. Eu quero buscar algo, eu vou em busca dele, mas com equilíbrio, não com aquele exagero, porque tudo que começa depressa termina depressa. Para tudo tem o tempo. A própria natureza nos ensina. A gente que, na verdade, quer passar o carro na frente dos bois, mas os bois vão na frente puxando o carro. A natureza nos ensina. Tem um tempo para nascer, tem um tempo para plantar, para germinar, para nascer, para crescer e para produzir frutos. E nós queremos tudo antes da hora. Então, a partir do momento que a gente modera essa paixão, utiliza ela, canaliza ela para as questões do bem, para as questões edificantes, nós estaremos no caminho certo. Porque o bem e o mal nós já sabemos. Lá no livro dos Espíritos, na questão 631, o Allan Kardec perguntou assim: qual é a definição do mal e do bem? E a resposta é curta. Os Espíritos responderam que o bem é tudo aquilo que está de conforme com a lei de Deus. Então, o que é a lei de Deus? É a lei de amor. E essa lei de Deus, a lei de amor, está em nós, na nossa consciência. Foi colocada em cada um de nós no momento da criação. Quando Deus nos criou simples e ignorante, Ele já colocou tudo aquilo que nós necessitamos para desenvolver ao longo do nosso processo evolutivo. Então, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei de amor. Então, eu sei o que é o bem. O bem é o amor, é a caridade, é a indulgência, é a benevolência, é o perdão, é o companheirismo, é a amizade, é a tolerância, é a paciência. E isso é o bem. Então, se eu estou agindo assim, eu estou fazendo bem, estou canalizando essa paixão para o desenvolvimento da virtude. E o que é o mal? O mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Nem precisa mencionar o que é o mal. O mal é o contrário do bem. Então, canalizar essa paixão para a construção da virtude é o que nós devemos fazer. Então, tem a multiplicidade das paixões. O conceito da paixão também se estende às outras áreas da vida. Paixão intelectual. Tem aquelas pessoas que
debruça ali para estudar, e quando é com muito exagero, passa a ser uma doença. Tem pessoas que ficam loucas de tanto estudar, não come, não dorme, não socializa, fica ali só estudando, fechado. A paixão dele para estudar, mas em excesso, o exagero já passa a ser um transtorno. A paixão, em relação à religião, é a paixão que leva a pessoa a buscar uma religião, buscar Deus, mas quando passa a ser em exagero, passa a ser fanatismo, a intolerância religiosa. Quantas perseguições que a história relata para a gente ao longo desse período nosso, principalmente no momento da Inquisição. O que fazia aqueles inquisidores a perseguir as pessoas hereges? Era justamente essa paixão, a paixão em desequilíbrio, a paixão esportiva, os atletas que ficam ali, né, treinando e mais treinando. É normal, mas quando passa a ser exagero, eles ficam até doentes também. E agora vou ler só uma colocação da Joana, que eu acho que é muito importante. Ela fala que enquanto viceja a carne, enquanto nós estamos aqui, a paixão que impulsiona, né? Tanto numa situação quanto na outra, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Ela pode ser dignificante ou perturbadora, conforme a nossa estrutura emocional. Então, conforme está o nosso emocional, nós vamos canalizar para o bem. Nós vamos utilizar essa força, essa vontade, essa determinação para ajudar as pessoas, para diminuir o sofrimento dos outros, para eliminar as más inclinações que ainda em nós. Mas quando ela é canalizada de maneira negativa, vem aí os vícios, vem o egoísmo, vem o apego, vem a ambição, vem a avareza, vem tudo negativo. Vocês estão vendo como que ela é neutra em si. Vai depender do uso em que nós fizermos. E aí, então, lá no livro dos Espíritos, na questão 907, Allan Kardec perguntou assim, esse tema das paixões está no livro dos Espíritos, na questão 907 a 911. Então, na 907, Allan Kardec perguntou assim: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, a paixão está na nossa natureza, ela faz parte dela. Então, o princípio dela é mal? Quando Deus colocou em nós, será que o princípio, a origem dela é o mal? Olha a resposta: não. A paixão está no excesso de que se cresceu a vontade. É o excesso, é o exagero, é o desequilíbrio. Tudo aquilo que é em excesso é prejudicial. Se a gente vai comer, come demais, não com a boca e sim com os olhos, que quer colocar tudo ali no nosso prato, enche o prato, come tudo aquilo ali, o que vai acontecer? Vai passar mal, vai vomitar, uma série de coisas, né, de consequências pode acontecer desse exagero. Então, a paixão, o princípio dela não é mal, que eles responderam para Allan Kardec. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Olha que interessante essa resposta dada a questão, né, que Allan Kardec formulou. É natural em nós esse impulso, essa vontade, essa força motriz, é ela que move a gente para fazer as coisas, é essa paixão que faz com que quando a gente adoece, a gente busca o médico imediatamente para ser curado. Se não existisse ela, a gente fica parado de braços cruzados. Mas devemos sim sair dessa situação para o sentimento. Ela nunca vai deixar de existir, mas disciplinar essa paixão é semelhante do instinto. Sempre vai haver o instinto. Hoje nós agimos mais ainda por instinto. Lá mais avançado e corrompido tem sensação, depois do sentimento. Ainda estamos saindo do instinto para a sensação e da sensação para o sentimento. Esse momento de agora é para que nós possamos deixar essa sensação e entrar no sentimento. Sensação é tudo aquilo que nos sacia, tudo aquilo que nos dá gozo,
prazer, ambição é sensação. A sensação é da carne, é da matéria. E já o sentimento é do espírito. Então, nós devemos vencer, né, esse instinto tão predominante que há ainda no nosso comportamento e caminhando já para o amor. Porque nessa mudança que já está ocorrendo no nosso planeta Terra, vai ser o amor, não mais esse instinto tão dominante, não mais essa sensação tão chamativa, e sim o sentimento do amor. Então, para vencer as paixões, para dominar as paixões, é necessário o autoconhecimento. E aí nós vamos utilizar lá a questão no Livro dos Espíritos, questão 919, quando Allan Kardec interroga os espíritos superiores. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz que vai dar resultado, que é enfático mesmo, não tem chance de errar? A resposta é: um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Então, meus irmãos, não tem como nós fugirmos desse autoconhecimento, não tem como. E esse trabalho não tem como nós terceirizar também, não. Nós, a nossa consciência e o nosso íntimo. Reservar aquele tempo, reservar aquele momento nosso. Não, esse momento é meu, em que a gente vai pensar nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, e isso ser imparcial. Porque se nós agirmos com parcialidade, sempre vai haver uma desculpa. Não, eu agi assim porque fulano me provocou. Sempre vai ter uma desculpa para nos tirar a responsabilidade nossa e colocar nas costas do outro. Então, esse autoconhecimento, essa avaliação, é um momento ali que está sozinho ali. Devemos sim dedicar esse tempo para nós. É o melhor que nós podemos fazer para nos conhecer. Outra pessoa, o que ela fala de nós é pela metade. Ela não nos conhece completamente, porque o nosso íntimo, quem conhece somos nós mesmos. Outra pessoa não conhece os nossos pensamentos. Ninguém vê os nossos pensamentos, porque o nosso próprio corpo esconde. Então, o autoconhecimento, o aprimoramento, a autodisciplina é que nós vamos realmente dominando, vamos deixando, fazendo com que a matéria ela vai diminuindo a pressão sobre nós, o domínio sobre nós. A gente vê as coisas, não vai ficar ali apaixonado por elas mais, porque a gente sabe que tudo isso aqui é passageiro, tudo é transitório, tudo que é da matéria fica. Então nós vamos apaixonar pelas questões do espírito, ser melhor, ser mais caridoso, ser mais fraterno, ser mais tolerante, ser mais amigo, mais companheiro, mais caridoso. Devemos apaixonar sim pela nossa transformação moral, pela nossa melhora interior, porque é isso em que os espíritos superiores investiram em nosso benefício. E na questão, estou terminando já, na questão 909, Allan Kardec perguntou assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que nós podemos, pelo nosso esforço, vencer as nossas más inclinações? Será que nós não precisamos de recursos alheios? Nós mesmos podemos vencer. Eu venci, graças a Deus. E vem a resposta: sim, sim, podemos, tá? E frequentemente. Então, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Então, não exige aquela grande mudança, aquele sacrifício nosso, não. Fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Quem responderam foram os espíritos superiores, que colaboraram na codificação da doutrina espírita. Então, eles veem o esforço nosso em melhorar interiormente, em realizar a nossa evolução espiritual, é muito pequenininho. Eles disseram aqui: quão poucos dentre vós fazem esforços? Poucos.
conta nos dedos e vai sobrar dedo. Aquela pessoa que realmente está esforçando para melhorar. Aquela pessoa que entendeu a mensagem da doutrina espírita, que somos seres imortais. Quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, quantos mundos nós podemos habitar, mas para isso é necessária a nossa melhora. A senha é a senha da caridade, e a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, para vencer as paixões, esse exercício constante, frequente, diário, do nosso melhoramento, do nosso burilamento, para que nós possamos crescer, ascender espiritualmente. O nosso momento aqui chegou. Eu agradeço imensamente ao SEC, ao Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, que concede a mim essa oportunidade. Muito bom estar com vocês aqui, nesses minutos aqui no Momentos de Luz. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui presentes assistindo essa live, os que irão assistir depois, porque ela fica gravada no perfil, no Instagram do SECLE. Então, a cada um de vocês o meu abraço, meu muito obrigado, e o meu pedido a Jesus, que abençoe a cada um de vocês, que abençoe os lares de cada um, abençoe os seus familiares e muita paz no coração. Aliel, meu abraço, domingo estaremos juntos, aguardo você, tá? Até domingo. Um grande abraço a todos, muita paz e que Jesus abençoe e proteja sempre. Um abraço a todos, uma boa noite.